O retângulo ABCD é formado pelos triângulos ABP, CQP, AQD e APD. As áreas dos triângulos são, respectivamente, 6, 5 e 2. Como ele disse aí no desenho, tá? E aqui saiu errado, ó. Aqui tinha que ser centímetros quadrados. Saiu errado aí em produção. Menos um pontinho aí para minha produção, hein? Aqui é quadrados, centímetros quadrados. Qual é em centímetros? De novo, ó, centímetros quadrados, a área do triângulo APQ. Então, ele quer saber aqui, ó, vou chamar de AT, tá? A área do triângulo. Tem que descobrir quem é AT. É claro, né, que esse triângulo aí ficou bem tortinho. A gente não consegue aplicar a fórmula para encontrar aí esse valor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar encontrar aí a área do retângulo como um todo, tá? E aí a gente vai retirar o 2, o 6 e o 5 e vai sobrar somente aí a área do triângulo. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer, tá? Vamos começar a chamar aí os lados desse triângulo com alguns valores, né? Por exemplo, ó, o segmento AB, né, que seria a base aí desse retângulo de X, e a altura de Y, tá? E aí algumas outras partes, ó, vamos começar a chamar, ó, BP, por exemplo, aí de A, só para em quesito aí de conta, e que o DQ eu vou chamar de B, tá? Feito isso, galera, olha só o que a gente tem, né? Se a gente olhar esse triângulo aqui de área 6, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular a área dela, né? Como é que a gente calcula a área? Base vezes altura. Então, eu vou fazer, né? Nota que esse triângulo está caído. Então, a base seria o A, vezes a altura, que é o X, divide por 2 e essa área está dando 6, certo? Área de triângulo, base vezes altura, sobre 2, certo? Com isso, a gente consegue dar um valor para o A em função do X, né? Porque aí a gente não coloca mais uma incógnita nesse meu problema. Vou focar somente nas incógnitas X e Y, tá? Que aí a gente consegue calcular a área desse triângulo. Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho aqui que o AX é igual a 12, certo? Multipliquei aqui cruzado. Para quem não visualizou, multipliquei cruzado. Ou seja, o A é igual a X... Opa! O A é igual a 12 sobre X. Então, eu descobri o valor de A em função de X. Preciso utilizar o A? Não. Eu vou pegar o A e vou reescrever como sendo 12 sobre X. Tá? Então, quando eu for usar o A, não vou usar o A, vou usar o 12 sobre X, tá? Para não ter mais uma incógnita aí na minha vida. Já está complicada demais, tá? Vamos olhar agora, ó, esse outro triângulo aqui, ó. E vamos fazer a mesma história que a gente fez lá com o A, tá? Como é que vai ficar isso daí? Eu vou ter, ó, base vezes altura, ou seja, BY, sobre 2, que é um triângulo. Isso aqui vai dar igual a 2, que é a área que ele deu aí. Multiplica cruzado, eu vou ter aí BY igual a 2 vezes 2, que é 4, e o Y vem dividindo. Então, B igual a 4 sobre Y. Certo? Preciso trabalhar com B? Não, porque o B vale quanto? 4 sobre Y, tá? Feito isso, galera, ó, isso aqui eu não preciso mais, tá? Vou puxar para cá. Isso aqui eu também não preciso mais. Vou puxar para o lado de lá, tá? E vamos lá. O que a gente pode fazer? Por que eu fiz isso? Porque agora a gente também pode trabalhar, ó, com essa área aqui, ó. Tá? Quem são os lados dele aí? Ó? Quem são os lados? Eu tenho esse lado aqui, que é o segmento Y todo, menos esse pedaço. É 12 sobre X. Tá? Para quem não visualizou, se, por exemplo, ó, o Y fosse 10, a altura do retângulo fosse 10, isso aqui fosse 4, 10 menos 4 daria 6. Ou seja, estou pegando o Y menos o A, que é 12 sobre X, e vai sobrar esse segmento aqui. Vou fazer a mesma história para esse aqui, ó. Eu tenho a base do
retângulo, que é x, retiro esse pedacinho aqui, que é b, ou seja, 4 sobre y, e eu tenho esse segmento aí, tá? Só fazer aí subtrações de segmento. E aí, o que a gente vai fazer? Calcular a área. Então, vamos lá e calcular a área disso daí. Vamos lá. A gente vai usar isso daqui, ó, base e altura. E a área ele deu aqui que é 5. Então, a base, que é x menos 4y, vezes a altura, que é y menos 12 sobre x, sobre 2, certo? A área de triângulo, né? Base vezes altura sobre 2, é igual a 5. E aí você me fala, caraca, professor, e agora? Eu tenho uma equação só com duas incógnitas. Será que eu vou conseguir resolver? Muita calma nessa hora, tá? Vamos brincar aí com essa equação e vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa daí, tá? Vamos ver com calma. Tá? Lembrando, né, que a gente quer a área do retângulo para depois tirar o 6, tirar o 2 e tirar o 5 e sobrar somente a área do triângulo. Só que a área do triângulo, a área do retângulo, é quem mesmo, hein? Vou chamar de AR, tá? A área do retângulo. Base vezes altura, ou seja, x vezes y. Então, se nessa minha equação aqui eu tiro alguma coisa como sendo x vezes y, meus problemas terminaram. Então, eu vou ter que manobrar essa equação para eu encontrar um x vezes y, tá? Mas vamos com calma, vamos mexer nela aí e vamos ver onde é que a gente chega, tá? Vamos fazer aqui o MMC para a gente ficar com o mesmo denominador, tá? E aqui eu também posso, ó, multiplicar cruzado. Tá? Que nem a gente fez ali com as áreas do 2 e do 6 para encontrar o A e o B. Aqui no caso o 2 vai multiplicar pelo 5, que vai virar 10. Posso até fazer isso logo, ó. Tá? Se alguém não entendeu esse passo, depois vocês me dizem aí que eu explico com mais calma, tá? E aqui eu vou fazer o MMC, certo? Então, ou seja, essa primeira fração eu vou multiplicar por y para ficar com o mesmo denominador. E essa aqui eu vou multiplicar por x para ficar com o mesmo denominador. Então, ó, na primeira... Vou aumentar um pouquinho, né? Que eu acho melhor aí para vocês. Então, nessa primeira, ó, vou multiplicar por y. Então, eu vou ficar com xy sobre y. E a segunda eu não vou mexer. 4y. Certo? Vezes a segunda que eu estou multiplicando aqui por x. Então, xy sobre x menos 12 sobre x. Nota que já começou a aparecer um x vezes y, tá? Que é o que eu quero. Nota também que agora as duas as frações, né, nos parênteses, ficaram com o mesmo denominador. Então, o que eu posso fazer? Juntar em uma fração só. Vou fazer aqui, ó, para a gente poupar tempo, tá? Aqui ficou y e a segunda ficou x, né? Então, vou juntar essas duas em um mesmo denominador, certo? E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a multiplicação. Então, fazendo a multiplicação, deixa eu só puxar um pouco para baixo para não embolar. No numerador, eu vou fazer aqui a distributiva, tá? Esse vezes esse vezes esse. E depois esse vezes esse vezes esse. Distributiva, tá? De binômio com binômio. Embaixo eu vou multiplicar, né? No denominador eu vou multiplicar. Então, ó, xy vezes xy, eu vou ter xy ao quadrado. Desculpa, né? Notação tem que ter parênteses. Porque o x vai estar ao quadrado e o y também ao quadrado. Xy vezes menos 12xy. Tá? Menos 4 vezes xy, menos 4xy. Menos 4 vezes menos 12, mais 48. E aqui o denominador, xy, igual a 10. Tá? Nota que eu vou ter que fazer a multiplicação cruzada de novo, né? Aqui eu vou ficar, ó, o 10 é um número inteiro, tem denominador 1. Vou fazer aqui a multiplicação cruzada. Qualquer coisa vezes 1 é a mesma coisa. E xy vezes 10 vai ficar 10xy. Certo? Então, nota que eu sumi de novo com as frações, né? Olha só que maravilha.
E agora é organizar de novo, né? Já viram que vai dar uma equação do segundo grau de novo. Então eu vou ter aqui, ó, xy ao quadrado. Menos 12, ó, com menos 4 vai dar menos 16, xy. E o 10, né, vai vir, né, menos 10, tá? Mais 48 igual a zero. Olha só como é que ficou bonito agora, ó. Xy ao quadrado. Menos, opa, esqueci o xy do 10, né? 10xy, tá? Traz o xy junto. Que vai dar menos 26xy mais 48 igual a zero. Ficou uma equação do segundo grau, né? Lindo, né? Só que, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? A gente pode chamar o xy de z. Olha só que maravilha. Só para ajudar nos cálculos, né? Ou simplesmente, eu posso até chamar de quê? Lembra que a gente escreveu lá em cima? Quem é xy? É o quê? A área do retângulo, né? Então eu posso trocar essa notação, né? Só para ficar aí mais fácil na hora do entendimento aí da conta, né? Que xy é igual à área do retângulo. Então a minha equação aí do segundo grau vai ficar área do retângulo ao quadrado menos 26, vou chamar só de A, tá? Só para facilitar os cálculos. 26A mais 48 igual a zero. Não tem nenhum problema botar um R aqui, tá? Mas, enfim, né? Então eu tenho que resolver essa equação aí do segundo grau. E aqui, né, meus queridos, não tem muito o que fugir não, porque aqui eu tenho uma equação completa do segundo grau, né? E aí, equação completa do segundo grau, Bhaskara, tá? Então vamos lá, ó. Então a gente tem aí o primeiro termo sendo 1, o A, né? O B sendo menos 26 e o C sendo 48. Então, quando eu calcular o delta, B ao quadrado, ou seja, menos 26 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 48. Então, o delta vai ser 26 vezes 26, que é 676. E aqui vai dar menos 192. Então, o delta ficou igual a 484. Certo? Conta, né? Para variar, mais conta aí, né? Mas, enfim, agora estamos terminando, ó. Por quê? Agora a gente vai encontrar aqui o valor da área, que é quem? Menos B, ou seja, 26, mais ou menos raiz de 484, que é a raiz de delta, né? Sobre 2 vezes o A. O A é 1, então é só o 2. Então aqui ficou, ó, para terminar, ó, 26, mais ou menos, raiz quadrada de 84, 484 é 22. Ah, professor, não sei fazer. Decompõe, tá? Quando você decompõe 484, você vai tirando ali os fatores primos de 2 em 2, você vai ver que vai sobrar aí o 22, tá? Mas se você chegou nesse nível, né, até aqui, com certeza você consegue resolver essa raiz quadrada aí de 484. Se você não sabe, diz aí nos comentários que a gente faz aí um videozinho só para isso, tá? Aqui eu vou dividir em dois pedaços, um positivo e um negativo. O positivo, 26 mais 22 sobre 2, que vai dar 48 sobre 2, certo? Que é 24. E o negativo, que é 26 menos 22 sobre 2, que é 4 sobre 2, que vai dar 2. Então, eu tenho duas alternativas aí para a área, né? Ou a área é 24, ou a área é 2. Se a área for 2, o que acontece? Vamos olhar lá o nosso problema? Se a área for igual a 2. Se a área do retângulo for igual a 2, como eu vou ter 3 triângulos dentro desse retângulo de área 2, tendo área 6, área 5 e área 2. Impossível, tá? Então, aqui nesse caso, a gente descarta a área igual a 2, porque não tem como, né? Se eu tenho 3 triângulos ali com área maior do que 2, o 2 não pode. Então, com certeza,
a área desse retângulo é igual a 24. Então agora a gente volta lá para cima, né? Na fórmula da área do retângulo, que a gente já viu aí que é 24. 24 centímetros quadrados, tá? Isso daqui a gente já pode puxar aqui para baixo. E vamos ver o seguinte, ó. Se a área do retângulo é 24, quanto que vai ser aí? Aqui tá para baixo aqui, que eu não vou usar mais. A área do triângulo é igual a quanto? Agora é só partir para o abraço, né? A área do triângulo é a área do retângulo, que é o 24, menos o 6, que é essa aqui, menos o 2, que é essa daqui, menos o 5, que é essa aqui. E eu saí da tela, né? Isso daqui é o que a gente estava usando lá no início, que a gente não precisa mais. Então, a área do triângulo é 24 menos 6, menos 2, menos 5. Quanto que vai dar isso daí? 24 menos 6 com menos 5, menos 11 com menos 13. Então, a área do triângulo deu aí 11 centímetros quadrados. E 11 centímetros quadrados é a letra E de equação. Braba demais essa questão, hein?